Muito bem, amigos do nosso canal Comente Bíblia, seja bem-vindo. Nós iremos ler em Mateus, do capítulo 22, versículo 41 ao 46, é o primeiro texto. E depois a gente irá para o capítulo 23, do versículo 1 ao 39. Você vai encontrar isso aí na Bíblia em ordem cronológica, páginas 1110 e 1111. Lembrando que os fariseus, saduceus e os helenitas, ou herodianos, estavam sabatinando Jesus, tentando encontrar ele alguma falha nas palavras dele para o prender, com o fim de eliminá-lo. Mas nada conseguiram. E o texto de ontem, terminamos o vídeo de ontem dizendo que ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Os textos de hoje, na verdade, eles estão apanhando. Jesus aqui, ele faz aplicar contra eles o veneno, né? O mesmo veneno que eles usaram para Jesus, tipo, prove do seu próprio veneno. Vocês estão querendo me sabatinar, então Jesus vai pegá-los naquilo que eles se julgam bons, que é a lei de Moisés. E aí Jesus vai fazer alguns questionamentos. Veja, Mateus 22, 41 diz que, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, 1. Né? Ficou ruim, né? Uma sabatina cruel aí na frente das pessoas, de forma pública. Mas quem começou foi eles. Sabe aquela briga de menino velho? Que quando o pai chega e sei, quem começou foi ele. Agora, os mestres da lei estão apanhando, mas os que começaram essa questão aí foram eles mesmos. Então, Mateus 22, verso 45, Jesus completa dizendo assim: se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele filho? Ninguém conseguia responder-lhe nenhuma palavra. E daquela hora, ou daquele momento em diante, daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas, ou ninguém mais se atreveu a lhe sabatinar. Por quê? Porque agora eles estão sendo sabatinados. Aquele dia que está falando aqui, provavelmente o 11º para o 12º dia, antes da Páscoa, que é no final do 14º dia. Essa mesma história você vai encontrar um segundo texto em Marcos 12, do 35 ao 37, que é um resumo, e também em Lucas, capítulo 20, versículo 41 ao 44. É resumido, né? Vamos então ao segundo tema de hoje, o segundo texto de hoje, todo o capítulo 23 de Mateus, onde vai falar da condenação dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus agora vai pegar pesado, é tipo como quem está incitando eles para que eles façam alguma coisa e realmente crucifiquem Jesus. Só que, na verdade, ele não está simplesmente assim: estou querendo morrer, por favor, me mate. Mas ele está querendo fazer várias denúncias a respeito da verdade de Deus. Verdade essa que está na lei, nos mandamentos do Senhor, e que muitos não são observados pelos religiosos. Mateus 23, 1, meu povo, vai dizer assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, se assentam no trono de Moisés. Né? Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa é uma das acusações atuais dos nossos dias, quando alguém não quer chamar logo outro de fariseu, porque aqui tem fariseu, né? Mas se tornou assim um chavão para aqueles que defendem cegamente uma doutrina religiosa e não tem entendimento da vontade de Deus, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, da aliança. Muitas vezes nós encontramos alguns irmãos, eu não sei de onde é que eles tiram coragem, porque hoje eu vejo alguns irmãos piores do que os fariseus. Piores em que sentido? Eles sabem muito menos a lei do que os fariseus, eles jejuam muito menos, eles guardam muito menos a palavra de Deus, os mandamentos, mas tem essa moral elevada, uma moral medonha, para pôr todo mundo em seu devido lugar, um moralismo fajuta, né? E só que eles não vivem o que eles pregam.
Eles exigem isso dos outros, né? Isso é fariseísmo. No versículo 4 de Mateus 23, diz aqui bem claramente: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, eu faço regra para você cumprir, eu estou acima disso. Eu faço leis para você observar. Eu estou acima disso. A minha vida é outro nível, tá ligado? Bom, então a primeira questão aqui é essa hipocrisia dos fariseus. Prega uma coisa, vive outra. Exige uma coisa das pessoas, mas não exige de si mesmo, né? É o primeiro ponto. E o segundo ponto vai abranger algumas coisas aqui. Está aí no versículo 5 de Mateus 23. Diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Esse é o segundo ponto. Fariseus são religiosos, cegos, eles não entendem que eles precisam ser vistos por Deus, precisam ter um bom testemunho de Deus. E aí eu lembro no Velho Testamento, aquela história de Jó, quando o Senhor fez uma reunião, um encontro, né? E vieram então os anjos, Satanás veio no meio deles. E o Senhor pergunta: Satanás, de onde vem? Ele disse: onde é a terra e passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não tem ninguém como ele na terra. Isso é ter um bom testemunho da parte de Deus. Então, aqui nessa parte onde diz que tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens, aí, primeiro, os filactérios deles são mais largos. O que é filactério? Umas tiras de couro que amarravam a caixinha onde tinha algumas partes da Torá. Todo mundo tinha umas fitazinhas finas, a deles era grossa, para todo mundo ver de longe. Provavelmente a caixinha era maior, a filactéria, né? Mais larga. Outra coisa, no versículo 5 em diante, as franjas das vestes são longas. Lembra das franjas? É aquela parte de baixo né, da talita, da mantilha, são longas. Quer dizer, se a mulher do fluxo de sangue fosse procurar uma pessoa em comum, como um fariseu, não daria trabalho para ela pegar na franja daquela não, né? Porque a de Jesus era comum, como a do povo. A deles aqui era uma franja maior, né? Também gostam dos lugares de honra no banquete. Banquete. Letra U. Já expliquei para vocês. Lugar mais importante no centro aqui. E para um lado e para o outro. Aqueles que são convidados mais importantes têm os lugares de honra. E gostam dos assentos mais importantes na sinagoga. E de serem saudados nas praças. E de serem chamados rabis ou serem chamados mestres. Isso que tem a ver com o título. Tem a ver com o título. Muita gente inexperiente e doída, né? Muita gente doída hoje. Tem um título. Ah, eu sou pastor. Mas o fulano não me chama de pastor. Então, estou doído com o fulano. Esse título aí você vai levar para a glória? É bom ter um tratamento respeitoso, reconhecer as pessoas e as autoridades espirituais, mas quem está submetido a uma autoridade espiritual, vinda da parte de Deus, não tem dificuldade de reconhecer um título. Porém, quem se sente doído porque simplesmente o fulano ou o ciclano esqueceu ou resolveu não chamá-lo pelo título e simplesmente diretamente pelo nome, esse alguém é imaturo, tadinho. Está com esse mal aqui dos fariseus. Eles gostam de serem chamados de mestres. É a área deles, né? São mestres, estão passando vergonha agora, porque Jesus está pegando publicamente eles para sabatiná-los. Aí Jesus completa dizendo, versículo 8 aí: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. É por isso que a gente se chama uns aos outros aqui de irmãos. Ô irmão fulano, irmão ciclano, mestre é Jesus. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior dentre vocês deverá ser servo, escravo, né? Vou completar para você, escravo de todos, escravo do grupo. Servir com a própria vida se preciso. Versículo 12, Mateus 23, vai dizer: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, todo que se humilhar será exaltado. Isso é recorrente, né? Por quê? Porque Deus, ele resiste aos soberbos,
ele dá graça àqueles que são humildes. Olha o versículo 13, diz, ais, vai começar agora uma série de ais. São 8 ais. Fariseus e dos doutores da lei, os escribas. Primeiro ai, versículo 13 diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Segundo ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Por quê? Porque Deus, ele é pai dos órfãos e advogado das viúvas. Versículo 15, tem o terceiro ai. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, um prosélito. Quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. O quarto ai está no versículo 16, diz ai de vocês, guias de cegos. Fugiu a regra aqui, começar ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, né? Verso 16, guias de cegos. Vocês dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí está obrigado pelo seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que o santificou, ou que o santifica? Verso 18. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso é nada, ou isso não significa nada. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado pelo juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que a santifica? Portanto, aquele que jurar pelo altar, está jurando também por tudo que nele está, ou está sobre ele. O que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aí tem um acréscimo aqui, aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Por isso que hoje o pessoal diz assim, eles não dizem hoje, por exemplo, eu juro pelo trono, não, eu juro por Deus. Porque não é o trono, é quem ele está assentado, né? Bom. O quinto ai está aí no versículo 23, gente, diz ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, doendo do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Esse, em outro texto, diz, e o amor de Deus, onde entra o amor de Deus. Você vê aqui que essa escadinha, né? Justiça, misericórdia, fidelidade, está referindo-se à aliança, fidelidade. Amor de Deus também, porque o amor de Deus, segundo a Bíblia, que foi escrita em grego, mas tinha uma cultura hebraica, judaica, o amor de Deus é dar-se ou doar-se em uma aliança. Então, fidelidade, não quebre aliança. Estamos falando de 3 coisas distintas. A justiça. A justiça seria, todos que nasceram pecaram? Pois é, então todos vão para o inferno. Essa é a justiça. A misericórdia é quando você não envia as pessoas para o inferno, mesmo sendo elas pecadoras. Então, mas a misericórdia teria que ter o aval, o apoio de algo superior, que a gente chama hoje de graça, né? E a graça, a fidelidade, o amor de Deus aqui, que é o terceiro ponto, estão assim bem próximas. É o que mais representa a nova aliança. E a velha aliança estava mais quebrada que arroz de quinta, tá bom? No versículo 23, o Senhor termina dizendo, vocês deviam praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, dê o dízimo de tudo, tudo mesmo. Tudo que vier à sua mão, entregue o dízimo. Dê o dízimo de tudo. Faça oferta, de tudo sempre que puder. Mas não negue essas 3 coisas. Seja justo quando tiver que ser justo. Seja misericordioso quando tiver que exercer misericórdia. Tá? E não quebre a sua aliança com Deus. Quando eu estou falando de justo, eu estou falando de quando tiver que ir diante de um juiz. Né? E quando eu tiver que aplicar a justiça. Na verdade, nós somos orientados a não exercer justiça. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tá? Então, fica claro para você e para mim isso. Que a misericórdia a gente deve exercer no relacionamento interpessoal. A justiça é quando eu tiver que ir diante de um tribunal. É tribunal de justiça. Não dá para exercer misericórdia lá. E a graça que se trata do relacionamento vertical que eu falei ontem. Né? Primeiro, vertical, eu e Deus. Segundo, eu e meus irmãos. Tá? Eu e Deus, eu e meus irmãos. Uma cruz. Bom, queridos, a gente continua amanhã aí esse texto de Mateus 23, se o Senhor nos permitir.